complementando, eu cometi um erro numa obra que eu fiz, numa reforma que eu fiz numa casa. Eu sou músico, eu queria muito ter um estúdio. Queria ter um estúdio e tal. Fui lá, fiz uma obra lá, a casa tinha um espaço lá que dava pra fazer, eu fiz. Cara, eu pensei em tudo. Pensei no isolamento, pensei no tamanho, onde ia ficar os instrumentos, onde a rede elétrica, onde ia ficar os amplificadores, tal. Pensei em tudo, tal. Acabei fazendo um escritório junto, então virou meio que um quarto meu lá e tal, não sei o que. Terminei, não fiz rede. Não fiz a rede. Aí falei, não fiz rede. E agora? Aí, cara, gastei uma grana, sabe? Eu falei, agora... Aí eu chamei um rapaz e tal, ele falou assim, não, teria que quebrar aqui, quebrando esses pisos aqui até lá e tal. Eu falei, porque era no quintal, viu? O quintal, um pedaço do quintal virou. Vezes 6. Contratei outra internet. Mais fácil. Contratei outra internet, ou seja, eu gastava lá mais R$150 por mês, uma internet lá pra ter, porque eu queria ligar o PC, essas coisas, eu queria ligar no cabo, não no Wi-Fi, porque o Wi-Fi lá de dentro ia pegar, ia ficar uma porcaria. Estou falando numa coisinha assim, ó, uma migalha. Agora você imagina uma indústria, Exato. né? A gente vai falar aqui explica de forma simples, ô Robinho, o que é uma rede plana. Pegando um pouco desse gancho ainda, e eu já explico o que é uma rede plana, isso tudo é serviço consultivo, né? É trabalho consultivo. Sim. Fiz uma reforma também, sobrevivi, mas eu ganhei isso aqui, ó. Toda Essa barba branca tem nome, então. Exatamente, todo mundo aqui fez reforma. Não vou perguntar o nome do pedreiro, não, mas ele tá com cara que é dele. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi contratar uma arquiteta. A melhor coisa. Nessa casa agora que eu vou reformar, eu já contratei um arquiteto. Já falei, não, pensa em tudo pra mim. Porque É a melhor coisa. É a melhor coisa. E a gente volta para aquilo que a gente comentou, de ter alguém que conhece do seu negócio. Que vive O seu negócio, que vive a sua realidade. De novo, nós somos vendedores de tecnologia, temos um aspecto muito mais generalista, porque... Imagina, atender do mercado automotivo, alimentos e bebidas, indústria farmacêutica, cara, maluquice, né? Aeronáutica, enfim, um monte de coisa. E aí, tem habilitadores, tem empresas, né, como a Automatic aqui, que vai entender de um negócio, um nicho específico e vai habilitar a coisa correta ali, para dor do nosso cliente. Então, é só fazendo essa consolidação de que tudo isso que a gente está falando aqui, preparação é 90% do sucesso, né? Sim. Você faz treinamentos de vendas, é isso, né? Pô, preparação é 90% do sucesso. Então, prepara o seu projeto de redes. Marcião, a gente tá há anos juntos nessa parceria e a gente chora junto, né? Quando chega e vê, André, uma rede plana, né? E eu já fui em muita empresa que eu vi uma rede plana. Então, vamos tentar criar uma analogia aqui. Só colocar um ponto antes de você colocar isso aí. Comentou a questão de contratar arquiteta. Né? Beleza, você trabalha com isso. E aí é legal quando fecha com aquela questão da maturidade que precisa existir. Sim. Se você contrata arquiteta, mas você não fala que é músico, ela não vai saber que você precisa do estúdio. Exatamente. Então aí que entra essa maturidade, aí fecha o assunto. O projeto dele estava completamente inadequado para minha questão. Ele pensou assim, ele é músico, ele quer ter as guitarras dele na parede e quer ter um lugar para ele tocar. Eu falei, não, você tem que pensar que tem que ter isolamento acústico, tem que ter maturidade de conhecer o negócio. Igual que esse estúdio que a gente tá aqui, a gente veio, chamou uma empresa e tal, e a hora que a empresa foi instalar, não ficou bom. Porque eu cheguei aqui, eu bati uma palma, reverberizou. Eu falei, tá reverberizando ainda. Ele falou, mas é muito pouco. Eu falei, mas é estúdio. Não é pra reverberizar, entendeu? Eu lembro que aí o cara ficou bravo, eu falei, não, vai ter que fazer, porque ele tentou meio que dar uma economizada, não deu, tanto que é tudo fechado. Dá um jeitinho, né? É isso, tem que saber pra que vai né? Na hora de fazer... Qual é o seu negócio? Você não precisa conhecer da tecnologia, deixa isso pra gente. Exato. Mas conheça a sua necessidade. Você quer fazer ali. Conheça do seu negócio. E aí, assim... materializando um pouco e trazendo um pouco dessa analogia da rede plana, né? Que é uma parte crucial quando a gente está falando de convergência IoT, né? De redes industriais bem estruturadas. Vamos pensar o seguinte, né? Imagina que o seu estúdio aqui, André, tem parede, não tem nada. Tá tudo aberto. Imagina só eu falando aqui e o seu time ali de design, de edição, ouvindo, ou o teclado, barulho. Então, uma rede plana é justamente isso. Tá todo mundo ouvindo tudo. Tá todo mundo sentindo a dor. Tá todo mundo sendo impactado por tudo. Entendi. E quando a gente pensa que um estúdio como esse, a gente tava falando disso, né? Junta, separa para dar mais foco. A separação, ela também é muito importante. Certo, Marcelo? Por quê? Existem
segmentos, existem departamentos, existem aplicações na indústria que são mais críticas para o processo produtivo. Ela simplesmente não pode parar de produzir, porque ela vai impactar a cadeia inteira. Existem outras que são menos críticas, que você consegue fazer o tal do buffer. Eu consigo produzir um pouquinho aqui e deixo, se der um problema, eu ainda tenho aqui para abastecer toda a linha. E aí, conectividade está espalhada na planta produtiva. Tem conectividade, vou dar um exemplo aqui de uma indústria automotiva, que eu sou mais conectado a ela. Então você tem lá powertrain, que faz o motor, faz o bloco do motor. Você tem lá a área de chassis, você tem a área que solda a porta, né? Então são vários departamentos. E todos eles ali têm o seu escopo de automação e conectividade. Imagina tudo isso conectado numa rede única. Deu um problema em um cabo, em um switch, você para a fabricação do motor, a solda, a montagem, né, a linha de pneu, você para a planta inteira. Então, a rede plana, ela é isso. Todo mundo conversa com todo mundo, né? E aí vem camadas, vem características, né? Que são conceitos bem firmados dentro do universo de IoT e conectividade que a gente utiliza para dar mais cadência nesse processo produtivo, nessa segmentação das redes. Poxa, se isso daqui parar, não impacta 90% da planta, né? Ou se parar isso daqui, também não impacta esses outros 80% da planta. Então, é mais ou menos isso. Não sei, expliquei bem, Marcião? Explicou bem, né? Como um bom consultor que já foi, né? Foi realmente consultor profundo, que já fui. Já foi, né? E se me permite aqui, Robson, excursionar um pouco nessa fala da segmentação. Olha que coisa maluca, né? A gente tá falando de convergência, que muitas vezes a gente tá falando justamente de colocar IT, OT e sistemas para comunicar ou estarem juntos no ambiente. E no meio da convergência, a gente fala para segmentar, o que segmentar também em algumas literaturas, né? Alguns clientes preferem usar segregação. Peraí, vocês estão juntando para depois separar? Que loucura, isso não faz sentido algum. Calma. Faz, porque você tem o controle do que você Exatamente. Não hiperventila na jornada, vem com a gente. Quando a gente começa a fazer a convergência IT-OT, que a gente conecta e sai conectando todo mundo, não significa que todo mundo precisa se enxergar ao mesmo tempo. Simples assim. Então você começa a criar agrupamentos lógicos, normalmente funcionalidades lógicas, dos equipamentos, sistemas que precisam conversar entre si e estar na mesma segmentação ou no mesmo agrupamento. Por quê? Porque você começa a controlar até onde vai essa comunicação. Você começa a minimizar o efeito se você tiver um problema, esse problema não se propagar para o restante da rede, do ambiente industrial. Márcio, mas isso é necessário mesmo? Quando a gente está falando de uma rede pequena, e detalhe, rede pequena hoje não tem nada a ver, pequena, grande, tamanho, não tem nada a ver com o que era no passado. No passado a gente falava uma rede enorme, que a gente perdia o sono, tinha 100 dispositivos na rede. A gente tem projetos hoje que eles nascem com 14, 15 mil dispositivos na rede. 15 mil. O projeto nasce, não é que ele atingiu o pico de maturidade com 15 mil. Ele nasce com 15 mil. Se você não fizer um controle de segmentação, ao invés de ter essa rede totalmente plana, você controlar, segmentar, segregar, agrupar logicamente, você pode ter diversos problemas que inclusive você perde a mão da rede. A rede, o ambiente te domina. E aí, sem contar causas, né? A gente não pode contar nomes, porque ia dar mais veracidade. Toma cuidado aqui. Mas eu estava num fabricante uma vez, fabricante também de automóveis, né, que fez... Eu lembro desse caso, hein? Você lembra, né? Que bom que ainda tem emprego, né? Depois desse dia. A gente estava numa planta de um cliente, fabricante de automóveis, e indústria automobilística já versa de convergência IT-OT há muito tempo, faz grandes projetos. E aí tava dando uns problemas lá, chamaram a gente, né, Rubinho? Falaram, vamos dar uma olhada lá, o que tá acontecendo. Aí uma das funções iniciais de qualquer... Quando você está no campo, né, quando você está resolvendo um problema, é falar, deixa eu ver o que você tem na sua rede. Então tem softwares, tem sistemas, né, ferramenta de engenharia, diagnóstico, falar, deixa eu ver quantos equipamentos tem na rede. Quando eu cliquei no botão do software para ele descobrir os equipamentos que estavam na rede, o cliente veio na minha mão tentando evitar, né, segurando, assim, parecia uma coisa de maluco. Ele segurando o mouse e eu clicando. E quando eu cliquei, eu vi o olhar de pânico desse cliente. Ele falou, cara, você não devia ter feito isso. Eu falei, mas cara, tô só descobrindo os equipamentos que tem na sua rede. Você vai ver. Foi eu terminar de clicar e você ouve as máquinas desligando. Você fala, cara, mas como é que eu clico aqui e paro ali? Mas, né?
faz sentido isso? Eu olhei pro cliente e falei, cara, você não tem segmentação na rede, né? Ele falou, não, por isso que você veio aqui. Quantos dispositivos estão agrupados na mesma rede plana? 1000. Empiricamente, a gente costuma fazer alguma coisa ali entre 100 e 70. Aí tem muitos clientes que variam, tá? Você tem 1000 dispositivos e nada, só dispositivos, não máquinas, tá? Se começasse a olhar as máquinas, isso ia triplicar, quadruplicar. Você tem 1000 dispositivos e não tem segmentação. Eu falei, não. Cara, eu falei, bom, acho que agora vou abrir um currículo de vendedor de coco na praia, porque desliguei uma automobilística com um clique. Então, esse é o problema. Se você não segmenta, se você não toma posse da rede, organização e projeto, a rede toma conta de você. E aí é justamente os cenários de experiência, parceiros, produtos, tecnologia mais acessível, mais fácil de utilizar, que a gente lá em 1, 2 dias a gente segmentou a rede, separa daqui o que é fabricação de motor, o que é a parte de chassi, o que é a parte de montagem, e a rede ficou redondinha. Então dá para resolver, inclusive em projetos existentes, porque o mais comum, tá? O projeto começa pequeno e cresce. Se a gente já cresce de forma orgânica e organizada, não dá problema. Mas eu já presenciei um cidadão parar uma planta química. Eu não vou falar qual é o segmento, porque conhece nossos clientes, então, né? Uma planta química, processamento de um produto corrosivo, tá? Porque ele foi fazer um diagnóstico no PLC. Não era Siemens, tá? A arquitetura não era Siemens. Mas ele foi fazer um diagnóstico na rede ou uma modificação qualquer e o computador dele estava com o mesmo IP da CPU. Trivial. A CPU foi para stop. Cara, uma planta química, rodando com temperatura, pressão. Entende? Planta química explode, pega fogo. Explode, pega fogo, mata gente, cara. Então, assim, porque o cara conectou o computador e o computador dele, o IP que estava fixo na placa de rede dele, era o mesmo da CPU, por coincidência ou não. Né? E pum, parou tudo. Essa maluquice toda, André, pra você que é um pouco menos do setor, é tipo nada aquilo que setor, né, você aperta o interruptor pra acender a lâmpada e acende de outro lugar, sabe? Ou você liga o micro-ondas e aí a luz dá aquela pum. Uhum. É falta de dimensionamento, correto dimensionamento, pensar da forma correta. Tudo isso vai voltando para tudo que a gente tá falando desde o começo. O Márcio falando aqui, eu só fiquei pensando no não avisar o arquiteto. É o que a gente falou. Não contrataram o arquiteto. Os caras fizeram a rede. Arquiteto. Tal, mas ninguém falou pra que ia usar. Ou pior, né? O arquiteto fez o projeto, ficou legal, falou, agora eu vou fazer um puxadinho. Então, puxadinho. Aí a hora que você vai botar um diagnóstico lá, pum, para tudo. Então, exatamente.